Eu vou explicar algumas coisas a respeito dos modelos de crescimento das epidemias que eu acho que ajuda a entender como funciona não só o Covid, mas também outras epidemias. Então, no início de uma epidemia como a do coronavírus, o aumento de casos é exponencial. Significa que fica dobrando o número de casos a cada 2 ou 3 dias. Foi isso que aconteceu na China, na Itália, na Europa, né? Crescimento exponencial ou também a gente chama de PG. Né? E isso ocorre apenas no início. Durante a epidemia, o número de casos vai aumentando até chegar num máximo e depois vai baixando gradualmente, né? E a gente precisa entender esse comportamento da epidemia, esse aumento, o que vai acontecer, esse máximo, e que tudo isso demora bastante tempo. Não vai acabar a epidemia em alguns dias ou em algumas semanas, vai demorar alguns meses. Então, nessa curva, a fase de crescimento exponencial está ali no início da curva e ela pode durar várias semanas. Essa é a fase em que a Itália está e o Brasil está ainda no iniciozinho desse crescimento do número de casos. Quando está no início, a gente não consegue fazer nenhuma previsão, mas quando o crescimento chega à metade do máximo, o aumento do número de casos em cada dia fica quase constante. Então, num dia aumenta 300 casos, no outro dia aumenta 280, no outro 320, depois 280. Isso quer dizer que é quase a mesma quantidade que aumenta em cada dia. Isso vai acontecer quando chegar à metade do valor máximo. Então, esse é o ponto em que vai ser possível fazer uma previsão razoável, uma previsão mais concreta. Então, é quando o aumento do número de casos em cada dia ficar quase constante. E isso é o que vai nos permitir fazer previsões. O que vai dar para prever quando isso acontecer? Primeiro, o número total de casos ainda vai dobrar aproximadamente se as condições de controle forem mantidas. Ou seja, se todos os cuidados que estão sendo tomados continuarem a ser mantidos, ainda vai dobrar o número total de casos. E para chegar no máximo da epidemia, ainda vai demorar um tempo igual ao que passou do início até esse momento. Tá? Essa é uma previsão razoável que a gente pode fazer. Terceiro, a duração total da epidemia vai ser cerca de 5 vezes o tempo que passou do início até o momento em que o crescimento fica praticamente constante, em que o número de casos em cada dia é mais ou menos o mesmo. Bom, vamos ver a situação da Itália, onde a gente dispõe de dados oficiais bastante confiáveis para a gente comparar com esse modelo. Então, esse gráfico mostra o crescimento do número de casos do coronavírus na Itália, aqui do fim de fevereiro até o dia 20 de março deste ano, mostrando o número total, que é a linha azul, o número de pessoas que ainda estão dando positivo no teste de vírus. O verdinho lá embaixo são os curados, os que não têm mais sinal do vírus, e as pessoas que morreram. Então, o crescimento na Itália, em 4 semanas, passou de 230 pessoas para 47 mil pessoas. Tá? É importante a gente entender que esse crescimento é muito rápido e não parou, ainda está crescendo. Qual que é a situação atual
na Itália. Está ainda lá no início da curva, não chegou no meio da curva de jeito nenhum. Então está na fase de crescimento exponencial, que pode durar várias semanas, já está durando um mês na Itália, e está no início da curva ainda, né? Bom, o início da epidemia na Itália estava pior do que atualmente. Então, a gente pode ver isso pelo fator de aumento dos casos, né? A cada 5 dias, no início da epidemia, o número de pessoas contaminadas aumentava 3,6 vezes, né? Então era um aumento muito rápido. Depois caiu essa rapidez de aumento. Então a cada 5 dias o aumento passou a ser de 2,6 vezes, depois para 2 vezes, e agora, no final de março, a cada 5 dias o aumento é de 1,7 vezes. Essa linha verde seria sem nenhum aumento. Seria se o número de casos não estivesse aumentando, né? É verdade que o gráfico está se aproximando disso, né? Mas está longe de chegar nesse ponto. Bom, se a gente for olhar agora o aumento diário dos casos do coronavírus na Itália, não está ficando constante, né? Então essa curva mostra quanto que em cada dia aumenta. Não é o número total que tem em cada dia, mas é o aumento diário, de um dia para o outro, quanto que aumentou, né? E só quando esse número ficar aproximadamente constante é que a gente vai chegar naquele ponto da curva em que a gente pode fazer alguma previsão. Por enquanto ainda não dá para fazer uma previsão mais concreta a respeito da Itália, né? Mas tem um aspecto positivo que a gente pode ver analisando os dados da Itália. O crescimento do número de pessoas contagiadas está se tornando gradualmente um pouco mais fraco. O que significa isso? Se o crescimento do número das pessoas infectadas mantivesse a rapidez de crescimento do início da epidemia, do finalzinho de fevereiro, já teria chegado a 100 mil pessoas afetadas no dia 14 de março, né? Só que vocês estão vendo que, em vez de ser essa reta, é uma curva, né? Então, isso significa o quê? Que as medidas que estão sendo tomadas na Itália estão dando algum resultado. Não é que resolveu tudo, mas estão conseguindo segurar um pouco a expansão do coronavírus na Itália com as medidas que estão sendo tomadas. Senão, a catástrofe seria horrível, né? Não só já teria uma semana atrás atingido 100 mil, né? Mas essa coisa iria muito mais longe. Então, a gente pode ter uma ideia, a partir do que está acontecendo na Itália e a partir da análise desses gráficos, do que talvez vá acontecer no Brasil. Então, inicialmente, um crescimento exponencial, que não vai durar apenas alguns dias, mas vai durar 2 meses talvez, né? Na Itália ainda não parou esse crescimento, ainda não chegou à fase em que o aumento de um dia para o outro é mais ou menos constante, e na Itália já está há mais de um mês. Então no Brasil também vai ser alguma coisa parecida. A gente pode ter uma ideia de que vai ser alguma coisa razoavelmente semelhante, né? Por enquanto não é possível fazer nenhuma previsão numérica, nem para a Itália e muito menos para o Brasil. É só a gente perceber que é uma coisa que vai demorar muito, vai durar meses
E não adianta a gente pensar que daqui a pouco vai passar. Não vai passar daqui a pouco.